Feliz sexta-feira! Estamos aqui para o nosso momento, para o momento do qual o Senhor reservou, para que juntos pudéssemos estar aqui compartilhando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Tassimara. Se você caiu de paraquedas aqui, você não sabe o que você está fazendo aqui, eu me chamo Tassimara, sou de Manaus e tenho compartilhado todas as sextas-feiras a palavra de Deus aqui no YouTube. E eu peço que você possa, se você ainda não é nosso inscrito, que você corra lá, você se inscreva, acione as notificações para que você possa estar por dentro. Assista os nossos vídeos, compartilhe com pessoas e que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos juntos crescer nessa, porque somos proclamadores da palavra de Deus. E antes de compartilhar esse texto com você nesse momento, eu queria declarar sobre a sua vida as bênçãos do Senhor vindo ao seu encontro, vindo à sua casa, à sua família, que neste momento o Senhor possa estar indo ao seu encontro e que você possa estar recebendo o melhor de Deus para a sua vida. E vamos lá, vamos ler o texto que eu queria compartilhar com vocês nesta sexta-feira, início de final de semana, do qual estamos começando, estamos dando início desse ano, estamos iniciando um ano cheio de expectativas, ou talvez para muitos não estão cheios de expectativas. Eu queria deixar essa palavra que está no livro de Mateus, capítulo 8, no verso 23. Eu vou deixar descrito aqui em cima, vou deixar na descrição do vídeo, mas que diz assim o texto. Tem como tema: Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Chamaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhe disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Por que estão com medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus, a quem eu e você temos o privilégio de conhecer. Aqui nesse texto, os discípulos estavam ali no barco com Jesus. O texto diz que Jesus estava no barco com os discípulos. Haviam sido chamados para um propósito, sido chamados para uma missão, tinham sido convocados e estavam vivendo o seu propósito. E o texto diz que eles entraram no barco e enquanto eles começaram a navegar, se levantou uma forte tempestade. Veio ao encontro deles uma tempestade de ventos, as ondas do mar se levantaram e eles começaram a se desesperar porque o barco começou a balançar. O barco começou a dar sinal de que não ia resistir. E eles começaram a se desesperar com aquela situação. A situação do desespero, a situação do medo, do pânico, começou a tomar conta daqueles homens. E eles começaram a, talvez naquele momento, a olhar um para o outro, a se perguntar: e agora, o que vamos fazer? E de repente eles olham e percebem que Jesus está dormindo. E eles vão até Jesus e disseram para Jesus: Senhor, a gente vai perecer. Senhor, o barco está indo ao naufrágio, está naufragando. E o texto diz que Jesus se levanta na maior calma, na maior tranquilidade. E olha e repreende aquele vento, repreende aquele mar. E o texto diz que houve paz, que houve calmaria, que houve tranquilidade. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: Por que temeis, homens de pequena fé? Por que estão com medo, homens de pequena fé? Mulheres de pequena fé, por que estão com medo? E quando Jesus repreende aquele vento, aqueles ventos, aquela fúria do mar, que a paz reina, aqueles homens olham para ele e dizem: Que homem é este, que até o vento e a tempestade, o mar, qual seja for a situação, seja qual for a situação que hoje você está vivendo,
Que homem é esse que é capaz de que a situação obedeça? Basta uma palavra, basta um decreto. Esses discípulos talvez somos nós, no meio da tempestade, das nossas vidas, da adversidade que nós enfrentamos. Os discípulos somos nós. Jesus está lá. Você entende que muitas vezes as circunstâncias da vida que nós passamos, a gente se submete a elas. As tempestades que se levantam, elas nos paralisam, elas nos neutralizam. As circunstâncias, aquele vento, aquela agitação do mar, começou a aterrorizar aqueles discípulos. Quando algo se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, começa a gerar em nós medo, desespero. E agora? O que vai ser? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Como eu vou resolver? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como eu vou me comportar? O que vai ser de mim? Começamos a indagar, começamos a olhar para as circunstâncias e sermos limitados pelas circunstâncias. As circunstâncias da vida começam a pressionar a gente de uma tal forma que muitas vezes nós estamos indo a pique, não pela circunstância, mas pelo medo, pela incredulidade. Mas eu quero dizer para você que Jesus deu um exemplo de como nós deveríamos nos comportar. Jesus simplesmente se levanta, olha para os ventos, olha para o mar e repreende. Você entende que ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é filho. E não era porque ele era Deus, não. Mas porque ele sabia da sua capacidade, da sua autoridade. Ele sabia que no poder das suas palavras, na fé, ele podia todas as coisas. Que ele poderia fazer todas as coisas. E ele diz, homens de pequena fé. Talvez hoje ele está olhando para a gente e ele está dizendo, homens de pequena fé, mulher de pequena fé, por que tu estás aterrorizada? Basta uma palavra. A adversidade não tem que nos submeter a nada. Pelo contrário, nós precisamos submeter a adversidade na aprendizagem, na lição da vida. Tudo nos traz uma lição. Em tudo temos uma grande lição. Que talvez hoje, a tempestade que você enfrenta, o medo, o desespero, o pânico, que talvez hoje faz parte da sua vida, você possa permitir que Deus, que Jesus Cristo, se levante no meio dessa tempestade e declare uma palavra. Que você seja a boca de Deus. Que você use as suas palavras, porque a mesma autoridade que ele teve, ele nos deu. Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Ele nos deu essa autoridade. Então, por que parar? Então, por que se limitar pelas circunstâncias? As circunstâncias não foram criadas para nos paralisar. Pelo contrário, foi feita para avançarmos. Que nós não venhamos ser como aqueles discípulos que venham ficar pensando, que homem é esse? Discípulo de Jesus. Caminhava com Jesus. Começaram a perguntar, que homem é esse? Que até o vento e a tempestade têm que obedecer. Que nós possamos conhecer de verdade que esse homem é Deus. É Jesus Cristo. Aquele do qual veio até a terra, habitou na terra, habitou aqui, cumpriu o seu propósito para nos dar autoridade sobre todas as coisas. Eu e você temos autoridade. Que o medo não faça parte da nossa vida. Que o pânico, o desespero, independente da situação que você está enfrentando hoje, que isso não seja maior do que a sua fé em Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você. De abençoar sua vida com essa palavra. A palavra de Deus nos ensina que nós venhamos ter fé. Nós venhamos confiar no Deus que nós servimos. Então, esse é o momento. Esse é o seu momento de declarar. Declare, use a sua boca para declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Não espere somente ouvir. Seja a boca de Deus. Declare sobre a sua vida, sobre a situação que hoje você passa.
E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que você compartilhe com mais pessoas, com seus familiares nesse momento essa mensagem. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.